Bom, então a gente vai continuar estudando o método das forças e continuar resolvendo exemplos ainda, né? A gente vai ver mais um exemplo de viga com GH igual a 1, tá certo? Que é o nosso segundo exemplo. A gente fez o primeiro na aula passada, vamos fazer o segundo hoje. Eu trouxe aqui de novo, né, o resumo que a gente fez na aula passada da metodologia de resolução de estruturas hiperestáticas utilizando o método das forças. Então, só para a gente relembrar o passo a passo, só para a gente relembrar o algoritmo que a gente tem que seguir para aplicar o método das forças nas estruturas. Então, é o cálculo do GH, né, que é o que diz quantos hiperestáticos a gente vai ter que eliminar no nosso problema. O segundo passo é a escolha do sistema principal, que ele tem que ser isostático e estável, né? Terceira coisa é o estudo dos casos, que aí a gente vai fazer o caso zero, que é o efeito das ações externas no sistema principal, e quando eu digo efeito, é o diagrama de momento fletor, e depois a gente vai fazer os casos I, né, que corresponde ao efeito dos redundantes, isoladamente também no sistema principal. Aí a gente tem os passos 4 e 5, que são os cálculos das matrizes, né? Matriz de flexibilidade e matriz dos coeficientes de carga, que são as matrizes compostas pelos deslocamentos oriundos das ações dos redundantes no sistema principal, no caso da de flexibilidade, e das ações externas no sistema principal, que faz a matriz dos coeficientes de carga. Depois que a gente tiver com essas matrizes todas montadas, a gente aplica a condição do equilíbrio, para encontrar o valor dos hiperestáticos, e aí depois a gente aplica a compatibilidade para encontrar qualquer esforço e reação de apoio que a gente queira. E no fim a gente desenha os diagramas de esforços internos da estrutura hiperestática, que é o que a gente quer, né? Então, esse é o passo a passo, é tudo que a gente tem que fazer, e agora a gente vai para o nosso segundo exemplo. Eu trouxe aqui a tabela de Kurt-Dyer, né, caso a gente precise de uma figura mais elaborada, que a gente não saiba decorada ainda, trouxe aqui para a gente, caso a gente precise consultar, e vamos para o segundo exemplo. Obtenha o diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante e as reações de apoio da viga da figura abaixo por meio do método das forças. Para tanto, proceda de duas formas. Primeiramente, item A, retirando o apoio intermediário e, em seguida, item B, inserindo uma rótula em B. Considere apenas o efeito do momento fletor, a viga tem rigidez EI constante. Então, esses itens aqui, tanto o item A quanto o item B, na verdade, eles são alternativas de sistema principal. Por quê? Vamos calcular aqui o GH dessa estrutura. Cálculo do GH. Se a gente colocar aqui as reações de apoio, nós vamos ter, isso aqui é um apoio, um rolo, então é um apoio de primeiro gênero, vertical em A, no apoio B também, primeiro gênero, vertical em B. E aqui no apoio C é um pino, então, vertical em C e horizontal em C. Quando a gente faz o cálculo do GH aqui, então, ó, a gente tem que o GH é igual ao número de reações de apoio menos o número de equações de equilíbrio. GH aqui, 1, 2, 3, 4, e as equações são 3, porque eu não tenho nenhuma rótula aqui nessa estrutura, então, menos 3, o GH é igual a 1. A gente precisa eliminar um redundante. E aí, para eliminar um redundante, a gente tem duas alternativas. Eu quero que o GH ele fique igual a 0, né, para que essa estrutura seja isostática, para a gente construir o sistema principal, tá? Escolha do sistema principal. No caso do item A, ele pede para a gente... Ele pede para a gente retirar o apoio intermediário. O apoio intermediário aqui é o apoio B. Ou seja, se a gente retirar esse apoio aqui, ó, se eu matar esse apoio, eu vou retirar uma reação. Então, eu vou alterar a minha estrutura através de uma redução
de incógnitas, né? Incógnitas. Ou é incógnitas? Incógnitas. Redução de reações, redução do número de reações. No item B, ele pede para a gente inserir uma rótula. Quando a gente insere uma rótula, eu adiciono uma equação de condição. Então, meu GH, ao invés de 4 menos 3, vai ficar 4 menos 3 mais 1. Então, vai ficar 4 menos 4. Esse sistema ele também vai ser isostático. Então, no caso da escolha do sistema principal, na verdade, ele já foi arbitrado pela questão. Ele nos deu duas alternativas: retirar o apoio intermediário ou acrescentar uma rótula também no ponto B. E ele não falou nada do ponto A. Então, a gente aqui teria aproximadamente 3 opções de sistema principal. A gente poderia retirar o apoio A, e aí essa viga ficaria com um balanço. Aqui, a gente deixaria o apoio B e o apoio C, e colocaria aqui o nosso X1. A gente pode retirar o apoio intermediário, que é o que ele pede no item A, e a viga ficaria biapoiada, com uma reação aqui X1. E a gente pode acrescentar a rótula, que ele falou, no ponto B. Então, aqui eu ficaria com o apoio A, com o apoio B e o apoio em C, porém com uma rótula bem aqui. E aí eu já falei para vocês na aula passada, ou na aula retrasada, que quando a gente acrescenta uma rótula, o hiperestático ele vem em formato de momento fletor aplicado, né, de par de momentos fletores aplicados, para restabelecer a rotação relativa entre as barras. Esse primeiro sistema principal aqui, que eu coloquei, ele não foi nem citado na questão. Isso aqui é o item A, que ele pede, retirar o apoio. Isso aqui é o item B, acrescentar uma rótula. Eu vou resolver utilizando o item B, tá? Vocês em casa, depois, vão fazer para quarta-feira o item A. E aí eu vou perguntar aqui quem foi que fez e vão me dizer qual é a... Quero fazer uma roda bonita, uma bola bem bonita, pronto. Vocês vão me dizer qual é a alternativa mais fácil e a mais difícil. Vocês só vão saber qual é mais fácil e qual é mais difícil se resolverem depois, né, as atividades que eu estou passando. Porque senão não vai dar certo. Então, para o item B... Para o item B, o sistema principal é esse aqui, ó. Então, eu vou escolher esse sistema principal, né, que já foi, na verdade, uma imposição do nosso exercício. Calculamos o GH e escolhemos o sistema principal, a gente vai para o estudo dos casos. Então, item 3 aqui. Estudo dos casos. O primeiro caso que a gente resolve é o caso zero. Caso zero, que também é conhecido pelo efeito das ações externas no sistema principal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar o sistema principal, que foi apoio com rótula, apoio de segundo gênero, e aplicar esse carregamento aqui, ó, de 60 e a carga de 45 kN. Então, vamos colocar aqui o sistema principal, que é um apoio de primeiro gênero, 1, 2, 3, 4, uma rótula com outro apoio de primeiro gênero, e um apoio de segundo gênero. Nosso sistema principal é esse aqui. Tá? As cargas, quais são? A carga pontual de 60, bem aqui no meio. Então, a carga pontual bem aqui no meio, de 60 kN. E uma carga distribuída aqui, nesse trecho. Tá bem tortinho, hein? Mas de 45 kN por metro.
Esse trecho vale 4 metros, aqui 2 metros e aqui 2 metros. Esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C e eu vou chamar esse ponto aqui de D, tá? Que é o ponto de aplicação. Então, vamos fazer aqui os diagramas dessa estrutura, que é exatamente o efeito das ações externas no sistema principal. Para fazer o diagrama disso aqui, eu preciso ter a reação de apoio aqui no apoio A ou C, né? Para poder calcular direitinho os momentos. Então, vou calcular a reação de apoio aqui em A. Quando eu fizer momento fletor na rótula, olhando pela esquerda igual a 0, eu vou ter aqui VA, VB, está muito azul, né? Deixa eu colocar outra cor. Dois metros, 2 metros, 4 metros. Vou colocar um laranja. Vertical em A, aqui vertical em B e aqui vertical em C. Eu vou calcular todas as reações, porque lá na compatibilidade a gente vai precisar do valor dessas reações para calcular as reações de apoio da estrutura original, como vocês devem lembrar. Né? Então, momento fletor na rótula, olhando pela esquerda, igual a 0. Aí a gente vai ter vertical em A, vezes a distância até a rótula, que é de 4 metros, menos 60 vezes 2 é igual a 0. Então, a nossa vertical em A aqui, 60 vezes 2 dividido por 4, 30. 30 quilonewtons. Tá? Então, VA aqui igual a 30. Momento fletor na rótula. Agora eu vou olhar para a direita e vou calcular a vertical em C. Então, momento fletor na rótula, olhando pela direita, é igual a 0. Então, eu vou ter vertical em C, também vezes 4, menos 45 vezes 4 vezes 2, igual a 0. Vertical em C aqui, igual a 90. E aí, para fazer a vertical em B, eu faço o somatório das forças igual a 0. Né? Então, 60 mais 45, menos 30, menos 90. Essa reação vertical em B aqui, ela é igual a menos 15. Então, ela, na verdade, é para baixo. 15 quilonewtons. Tá? Como é que eu fiz isso? Eu fiz assim, somatório das verticais igual a 0. 30 menos 60, mais VB, menos 45 vezes 4. Ah, eu acho que eu errei aqui. Vou fazer de novo. Eu não coloquei a 45 vezes 4. Foi mal. 30 menos 60 mais VB menos 45 vezes 4 mais 90 igual a 0. Vertical em B vai ser igual. 30 menos 60, menos 90, mais 45 vezes 4, mais 60 menos 30, 120. Tá? Então, a vertical em B aqui igual a 120 quilonewtons. Ok? Essas são as reações de apoio do nosso caso 0. E aí eu vou desenhar aqui agora o diagrama de momento fletor. Vou colocar aqui a minha estrutura. Que é uma viga bem reta, né? Como vocês podem observar. Daqui, ó, vigotinha. E aí, no ponto A, é um apoio simples, né? Um apoio de primeiro gênero. Então, o momento fletor aqui no ponto A, ele é 0. No ponto B, a gente tem uma rótula. O momento fletor na rótula, que é do centro da estrutura, ele também é 0. E no ponto C, é outro apoio sem momento aplicado. Esse momento aqui também é 0. Faltam os intermediários. Aqui no ponto D, ó, momento em D vai ser vertical em A vezes 2. 30 vezes 2 é 60 positivo. Então, aqui eu tenho 60 e um triângulo aqui para baixo. Para cá e para cá. 60 positivo aqui.
E esse diagrama, ele é linear. Aqui no meio, eu tenho uma carga distribuída. Então, vou ter uma parábola de QL2 sobre 8. 45 vezes 4 ao quadrado, dividido por 8, 90. Então, a minha parábola aqui... ela é de 90. É bem aqui, ó. É QL2 sobre 8, que é igual a 90. E esse momento, ele também é positivo. Então, esse aqui é o nosso diagrama de momento fletor do caso zero, tá? Deixemos ele aqui e vamos para o próximo caso, que é o caso 1. Próximo e último. Por quê? Porque o nosso GH é igual a 1. Então, só temos aqui mais um caso. Caso 1 é o efeito de X1 no sistema principal. Mais uma vez, quem é o sistema principal? É isso aqui. Quem é o X1? O X1 é um par de momentos. Como eu não consigo calcular nada se eu colocar o valor de X1, eu aplico um par de momentos unitário e faço aqui a multiplicação, deixo para descobrir o valor de X1 lá no equilíbrio, né? Então, aqui a gente tem 4 metros e aqui a gente também tem 4 metros. Vamos para o cálculo das reações. Aqui nós temos vertical em A, nós também temos vertical em B e nós também temos vertical em C. A horizontal em C aqui, ela é zero, né? Não tem nenhuma carga horizontal e aqui ela também é zero. Não podemos esquecer da nossa reação de apoio horizontal, né? Não é porque ela não tem carga horizontal que ela não existe, ela só tem valor nulo. Aí, vamos lá. Momento fletor na rótula pela esquerda igual a zero. Quem são as reações aqui, ó? Vertical em A vezes 4. E aí, pela esquerda da rótula, eu tenho esse momento aqui. E esse momento, ele está no sentido positivo. Então, mais 1 é igual a zero. A vertical em A aqui, ela é igual a menos 1/4. Ou seja, ela está para baixo. Então, eu vou mudar aqui a seta, colocar a seta azul e indicar que ela mudou de sentido, né, do sentido que eu havia chutado. Vou fazer agora a mesma coisa para o outro lado. Momento fletor na rótula, pela direita igual a zero. Vertical em C, vezes 4 também, a mesma coisa. Olhando aqui pela direita, eu só tenho esse momento positivo. Então, mais 1 igual a zero. A vertical em C aqui também vai ser menos 1/4. Então, também está para baixo. E aí, igual a 1/4. E, por fim, somatório das verticais igual a zero. Quem está para cima, igual a quem está para baixo. Então, vertical em B é igual a 1/4 mais 1/4, que é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Então, 1/2 para cima, o sentido da vertical em B aqui não está incorreto, né? A gente tem essas 3 reaçõezinhas aí de apoio, na verdade 4, porque aqui existe a reação, né, horizontal igual a zero. Então, a gente vai agora calcular o efeito do X1, né, na estrutura. Vou desenhar ela aqui também de novo. O momento fletor aqui, ó, no apoio A, ele é zero. Lá no apoio C, ele também é zero.
Aqui no meio nós temos a rótula. O momento na rótula é zero. Só que nós temos esse parzinho de momento desaplicado. E o momento aplicado, significa descontinuidade no diagrama de momento fletor. Então, eu tenho que calcular o momento bem aqui, ó, imediatamente antes da aplicação desse momentinho. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem essa reação aqui de 1/4, e é um momento negativo. Menos 1/4 vezes 4, menos 1. Menos 1, então, aqui é para cima. Esse momento, ele é aplicado, ele é calculado imediatamente antes da aplicação desse momento. Quando o momento bem aqui, ele é menos 1. Quando eu vier calcular o momento na rótula, eu vou ter menos 1 mais esse momento aqui, que ele é positivo. Então, menos 1 mais 1, que vai dar 0, que é o momento da rótula. 0 bem aqui. E aí, eu vou ter que calcular o momento depois da aplicação desse outro. Eu posso continuar olhando pela esquerda, ou eu posso olhar pela direita. Se eu olhar pela direita, eu tenho menos 1/4 vezes 4. Eu também tenho um momento de menos 1. Então, esse aqui é o nosso diagrama de momento fletor do caso 1, tá? E aí, como ele está unitário, eu preciso multiplicar pelo meu hiperestático, que vale x1. Isso aqui é só para indicar que, na verdade, o valor dele não é esse. O valor dele é x1. Mas, como eu não sei quanto é, eu vou substituir por um unitário. E mais lá na frente, quando eu souber o valor de x1, aí vai dar bom, entendeu? Eu vou conseguir calcular tudo direitinho. Então, esse foi o estudo dos casos. Nosso terceiro passo aqui no método das forças. Passo seguinte, matriz de flexibilidade. Então, cálculo da matriz de flexibilidade. No cálculo da matriz de flexibilidade, isso sempre vai dar 1, porque tudo é unitário, né? Então, assim, nem sempre vai dar 1 não, Davi, tá? Aqui deu 1 porque era o valor do momento. E aí, quando a gente tem um momento aplicado na rótula, né? Como a gente tem a questão de um momento na rótula ser 0, ao momento que está, o momento calculado imediatamente antes do momento aplicado, tem que ser um valor. Tá ok, somado com o momento aplicado de 0. Então, aqui deu 1, porque era uma rótula, era um momento aplicado. Se fosse uma carga, poderia ser isso aqui. Uma carga aqui de 1 e um momento bem aqui. Seria menos 4, entendeu? Não seria 1. Então, não obrigatoriamente sempre vai ser 1. Aqui foi 1 porque o momento aplicado é 1. Mas, como são forças, né, quando a gente substitui por forças, nem sempre dá 1 não, tá? Então, tem que ter cuidado com isso aí. A matriz de flexibilidade, que é a matriz F, ela é da ordem N por N, logo a nossa matriz de flexibilidade aqui vai ser 1 por 1. Então, a gente só tem um único elemento. Então, a nossa matriz de flexibilidade, ela é composta pelo deslocamento, primeira linha, primeira coluna, né? Que é o deslocamento o quê? Deslocamento 1 aqui é o deslocamento no hiperestático 1, causado pelo X1, né? Pelo caso 1. E onde é que está esse deslocamento? Isso aqui é a estrutura que vai se deslocar. Vou colocar aqui de vermelho escuro, tá? Quando eu empurrar isso aqui, ó, de baixo para cima, o deslocamento aqui é nulo, o deslocamento aqui também é nulo, e o deslocamento aqui também é nulo, porque são apoios. Como eu tenho esse momento aplicado aqui, então, minha estrutura vai fazer isso aqui, ó. Ela vai se deformar assim, para cima. O único ponto que me interessa é o ponto onde eu coloquei o meu hiperestático. No caso aqui, esse aqui é o ponto 1.
tá? Que é o apoio B. Eu chamo ele de hiperestático 1. Então, o deslocamento que acontece no hiperestático 1 é esse daqui, eles são iguais, tá? Então, isso aqui é o meu delta 1, que é o mesmo desse, delta 1, tá? Que aconteceu no hiperestático 1, causado pelo X1. Então, vamos aqui. Como é que a gente calcula o deslocamento? Pelo método da carga unitária. Deslocamento, delta 1 vai ser igual à integral de 0 a L, momento 1 vezes momento 1 sobre I dx, tá? Então, isso aqui vai ser 1 sobre I, integral de 0 a L, função momento 1 vezes função momento 1 vezes o dx. Só que essas funções aqui a gente já tem, ó, tá bem aqui, ó. É isso aqui. E aí aqui, eu só quero lembrar, tá? Isso aqui é uma descontinuidade, infinitesimal. Então, eu posso escrever essa figura aqui como uma figura contínua, tá? Porque a descontinuidade aqui, ela é tão pequena, que ela é só pontual lá na rótula, tá? Que aí ela pode ser desconsiderada, tá? Então, eu posso calcular isso aqui como um triângulo inteiro. Então, eu vou considerar ele como um triângulo zambetão. Daí, isso aqui é o que a gente chama de triângulo zambetão, que a gente chamava de zambetão lá no método da carga unitária. E aí, isso aqui vai ser 1 sobre I, que multiplica triângulo zambetão de menos 1, vezes o triângulo zambetão de menos 1 também. O comprimento dele é completo, então é 4 mais 4, é um comprimento de 8 metros. Tá? E aí, quem é triângulo zambetão com triângulo zambetão? Aqui, ó, zambeto com zambeto, iguais, tá? É 1/3 de S e K, tá? Só se eles forem iguais. Se eles não forem iguais, aí não pode fazer, tem que sair quebrando. Igual a 1/3 do comprimento, 8 vezes menos 1, vezes menos 1. Ou seja, o nosso deslocamento delta 1 aqui vai ser igual a 8 sobre 3 I, tá? Portanto, a nossa matriz de flexibilidade, ela é igual a 8 sobre 3 I. Como ela é só um único elemento, eu só preciso calcular esse único elemento. Terminei a matriz de flexibilidade, vou para a matriz dos coeficientes de carga, que também vai ter um único elemento, porque ela é de ordem N por 1, tá? Então, cálculo da matriz dos coeficientes de carga, que é a nossa matriz delta 0, de ordem aqui N por 1, e o nosso N é igual a 1. Então, a nossa matriz delta 0, aqui vai ser igual a delta 1, 0, que é o quê? É o deslocamento causado no hiperestático 1, no hiperestático 1, pelo caso 0, ou seja, pelas ações externas, tá certo? E aí, quem é que vai ser esse delta 1, 0? Delta 1, 0 é a integral de 0 a L, M1 com M0 sobre I dx. Então, é 1 sobre I, integral de 0 a L, de M1 com M0 dx. Mas nós já temos o gráfico dessas funções, porque a integral é o gráfico, é a área sobre a curva. Nós já temos. Então, aqui, ó. Eu tenho agora que multiplicar esse dm aqui com esse aqui. Aí, aqui, não dá para fazer uma coisa só, porque eu tenho dois trechos de duas funções totalmente diferentes. No primeiro trecho, que é o trecho AB, eu tenho um triângulo zambetão com um triângulo, e no
trecho BC, aqui eu tenho uma parábola e aqui eu tenho um triângulo. Então, eu tenho que fazer separadamente. Então, o primeiro trecho AB é triângulo zambetão com triângulo. Igual a 1 sobre I, que multiplica triângulo zambetão vezes triângulo, tá? E aqui, ó, eu coloquei o contrário, né? Mas eu vou colocar do jeito que tá. Esse aqui que eu vou deixar assim, vezes triângulo. Esse triângulo é de -1, esse triângulo aqui é positivo, de 60. Mais uma parábola positiva de 90 vezes um triângulo de -1. Aqui são 4 metros e aqui são 4 metros. Esse triângulo aqui, ó, ele é simétrico, né? Então, aqui, tanto o alfa quanto o beta vai ser igual a 0,5. Por quê? Porque ele está bem no meio, né? Então, quando a gente fizer alfa vezes S igual a 2, o alfa é 0,5, porque o S é 4. E do outro lado, da mesma forma. Então, para esse triângulo aqui, né, relembrando lá o método da carga unitária, o alfa igual a beta, que é igual a 0,5. Então, vamos pegar e multiplicar, né? Delta 1, 0 aqui, então, vai ser igual. Triângulo zambetão com triângulo simples, voltemos à tabela. Zambetão está aqui e triângulo simples está aqui, ó. Percebam que, dependendo do lado para onde a linearidade do triângulo simples vai, a gente tem que multiplicar pelo alfa ou pelo beta. No nosso caso, eles são iguais, então tanto faz, vai ser 1/6 de S e K, que é o comprimento da barra e os valores dos triângulos, vezes 1 mais alfa, onde o alfa foi 0,5. Então, igual, deixa eu ver se dá para colocar aqui, 1 sobre I, não, dá. 1 sobre I, que multiplica, ó, 1/3 do comprimento do trecho, 4 vezes 60 vezes -1, vezes 1 mais 0,5. Que é o nosso alfa aqui, ou então o nosso beta, tá? Contanto que seja 1/6. E aqui eu coloquei 1/6, tá? Mas, parábola com triângulo simples é 1/3. Então, 1/3 do S, que é o comprimento, vezes 90, vezes -1. Então, isso aqui vai ser, ó. Se eu deixar todo mundo em função de 3, aqui fica 3, aqui fica 2. Então, é 60 vezes 2 vezes 1,5, que é 180, negativo. Então, é 1 sobre I, que multiplica menos 180 sobre 3 é I, menos 90 vezes 4, 360. Sobre 3 é I. Ou sobre 3, né? Porque o I está ali em evidência. Então, o nosso delta 1, 0 vai ser igual. 360 mais 180, menos 540, dividido por 3 é I. Por que eu não divido por 3, né? Porque o 540 ele é divisível por 3. Porque aqui, ó, ficou em função de 3 aí. E aí, quando eu for montar o meu equilíbrio, já fica mais fácil de eu simplificar. Então, eu procuro deixar sempre que possível os meus deslocamentos no mesmo denominador, para facilitar. E aí, faltou a gente ver onde é que esse deslocamento acontece, ó. Quando a gente olhar aqui para a estrutura, né? Deixa eu trazer aqui a minha pincelzinho vermelho. Aqui é 0 o deslocamento, aqui na rótula também, porque tem um apoio, e aqui também é 0. Então, aqui ele se desloca, e aqui ele se desloca também na mesma proporção. Então, a gente estava no azul e foi para o vermelho. Aqui eu tenho um delta 1, 0, e aqui eu também tenho delta 1, 0, tá? Esse é o hiperestático 1. Ah, Paula, mas lá no apoio A e no apoio C também houveram deslocamentos. Sim, mas se eu não mexer nem no apoio A nem no apoio C, não me interessa. Eu só vou olhar para onde eu tenho hiperestáticos que foram modificados.
essa é a nossa matriz dos coeficientes de carga. Será que vai caber aqui? Puxar aqui por cima do alvo A beta. Nosso delta zero aqui vai ser igual a menos 540 sobre 3 EI. Tá? E aí eu vou só refazer essa conta aqui para ter certeza que eu não errei. 60 vezes 2 vezes 1,5 mais 90 vezes 4. 540. Não errei não. Tá bom? Matriz de flexibilidade, matriz dos coeficientes de carga. O passo 6 é reestabelecer o equilíbrio. Ou aplicar as condições de equilíbrio. Aplicando as equações de equilíbrio, nós temos que a matriz de flexibilidade multiplicada pela matriz dos hiperestáticos, ela tem que ser igual a menos a matriz dos coeficientes de carga, né? Porque aqui a gente tem um deslocamentos totais que vai ser zero até o final do ano. Então, quem é a matriz de flexibilidade? Matriz de flexibilidade que a gente encontrou foi 8 sobre 3 EI. De hiperestáticos aqui, nós só temos o X1. E a matriz do coeficiente de carga foi menos 540 também sobre 3 EI. Multiplicando linhas com colunas, porque lembrando, isso aqui é uma multiplicação matricial, certo? Na matriz de ordem 1 por 1 não fica tão claro. Mas a partir do momento que a gente vai crescendo a ordem, né, aumentando o GH, aí vai ficando mais claro essa multiplicação matricial. Então, 8 sobre 3 EI vezes X1, né, que é a primeira linha por primeira coluna, é igual a 540 sobre 3 EI. E aí, aqui, os 3 EI já vão se cancelando. Então, o X1 vai ser igual a 540 dividido por 8, que é igual a 67,5. E ele é um momento, então ele é quilonewton metro. Esse é o valor do nosso hiperestático. Bem aqui, o X1 que a gente colocou, ele é 67,5, cada no sistema principal. Esse momento aqui, ele é 67,5. E aí a gente tem que levar isso em consideração. Agora, depois de encontrar o valor do X1, a gente é capaz de restabelecer a compatibilidade e encontrar as reações de apoio. Então, restabelecendo a compatibilidade, a gente tem que qualquer esforço é igual a esse mesmo esforço no caso 0, mais esse dito cujo no caso 1, vezes o X1. Aqui para a gente, o X1 foi igual a quanto? 67,5 kNm. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aqui são as reações de apoio, tá? Reações de apoio, que são 4. Vertical em A, vertical em B, vertical em C e horizontal em A. A horizontal em A não, em C, perdão. A vertical em A, então, vai ser a vertical em A no caso 0, mais a vertical em A no caso 1, vezes o X1. Nós já temos esses valores. Vertical em A no caso 0, tá aqui, ó, foi 30 positivo. E no caso 1 foi menos 1/4. Então, 30 menos 1/4 vezes o X1, que é 67,5, é igual a 30 menos 67,5 dividido por 4. A gente tem uma reação vertical em A de 13,125 kN. Vertical em B, mesma coisa. É a vertical em B no caso 0, mais a vertical em B no caso 1, vezes o X1.
Vertical em B, no caso 0, foi 120. E no caso 1, foi 1 meio positivo. Então, 120 mais 1 meio vezes 67,5. 120 mais 67,5 dividido por 2. 153,75 quilonewtons. Vertical em C é a vertical em C no caso 0, mais a vertical em C no caso 1, vezes o x1. No caso 0, foi 90, né? E no caso 1, foi menos 1/4. Então, 90 menos 1/4 vezes 67,5. 73,125 quilonewtons. A horizontal em C, ela é horizontal em C no caso 0, mais horizontal em C no caso 1, vezes o x1, isso aqui é igual a 0, porque todos foram iguais a 0, tá? Para a gente fazer um teste, né, e ver se a gente acertou, a gente pode fazer aqui o somatório das forças verticais igual a 0. Se a gente fizer isso, somatório das verticais igual a 0, o que é que a gente tem? Aqui é a nossa estrutura real. A vertical em A, que a gente encontrou lá na compatibilidade, foi 13,125. A vertical em B, 153,75. E a vertical em C, 73,125. Então, quem está para cima é igual a quem está para baixo. Quem está para cima são as reações. Quem está para baixo é 60 mais 45 vezes 4. Então, 60 mais 45 vezes 4 tem que ser igual a 13,125 mais 153,75 mais 73,125. 60 mais 45 vezes 4 dá 240. Será que isso aqui é igual a isso aqui? 13,125 mais 153,75 mais 73,125. 240. Então, o somatório das forças, das reações, eles deram iguais a 0. Vou fazer aqui os momentos fletores. Nos pontos, tá? Momentos. Paulo, por que você não faz a cortante? Porque a cortante é muito fácil de se calcular. Então, não precisa. Eu vou fazer os momentos nodais. Momento em A, momento em B e momento em C. Momento em A, cadê ele? É esse aqui. É o momento em A no caso 0, mais o momento em A no caso 1, vezes x1. Só que eu vou olhar, se eu estou calculando o momento fletor, eu vou olhar para o diagrama de momento fletor. Vou olhar para cá. Vou vir aqui com o meu olho de Tandera, que tudo vê, né? Que dá a minha visão além do alcance. E aí, ó, o momento em A aqui foi 0, no caso 0, e no caso 1 também. Então, é 0, momento fletor em A no caso 0, mais momento fletor em A no caso 1, vezes o x1. 0 mais 0 vezes 67,5, isso aqui igual a 0. Momento fletor em B é igual ao momento fletor em B no caso 0, mais o momento fletor em B no caso 1, vezes o x1. Vou olhar lá para os diagramas de novo. Aqui no ponto B, ele foi 0. E no ponto C, e no caso 1, ele foi menos 1, tá? E lembrando, essa descontinuidade aqui, ela é infinitesimal. O valor dele aqui é menos 1, tá? Então, o momento fletor aqui em B vai ser menos 1, no caso 1. Então, vai ser 0 mais menos 1 vezes 67,5. Menos 67,5 kNm. E o momento em C, analogamente ao A, vai ser todo 0. Tá? Deram tudo 0. 0 aqui e 0 aqui. Então, vai ser 0 mais 0 vezes 67,5 igual a 0. Eu poderia calcular o momento em D, bem aqui. Né, aqui no meio, o momento em D aqui no caso 0 foi 60.
Aqui é o momento bem aqui, ó. Esse momento aqui, ele é quanto? Ele é a metade. Ele é menos 0,5. O momento em D é o momento em D no caso 0, mais o momento em D no caso 1, vezes o x1. Percebem que eu posso calcular em qualquer ponto que eu queira? No caso 0 foi 60 positivo. 60. E no caso 1, foi menos 0,5. Mais menos 0,5 vezes 67,5. Então, nosso momento lá no ponto B vai ser 60 menos 67,5 vezes 0,5, 26,25 Newton-metro. Pronto, temos as reações de apoio e temos os momentos fletores. Falta calcular os diagramas, né, que é o que a questão pede finalmente. São os diagramas reais. Então, vamos lá. Ponto 8. Diagramas reais. E aí eu vou trazer aqui a nossa viga, a nossa estrutura hiperestática original, que era quem? Era isso aqui. Aqui é um apoio de primeiro gênero. Bem aqui no meio, outro apoio de primeiro. Recálculo demais? Não, tá é pouco. E aqui um apoio de segundo. Quarta-feira você pode dizer que é cálculo demais. Quem é o carregamento? É uma carga de 60 aqui, no meio, ó, 60 quilonewtons, e bem aqui, uma carga distribuída de 45. Quilonewtons por metro. E aí eu vou colocar as reações de apoio que nós encontramos. A vertical em A foi 13,125. A vertical em B, 153,75. E a vertical em C, 73,125. Então, vamos fazer aqui essa conta, tá? Vamos lá. Para calcular a força cortante aqui, eu não vou calcular, eu vou desenhar direto. Porque a gente já calculou muito isso aqui lá na MP1. Eu vou só colocar aqui a convenção para vocês não se perderem. Então, eu vou desenhar aqui a minha estrutura. Queria tanto fazer uma linha reta, mas não tá dando, hein? Quero ver quantas vezes, alguém tá contando já quantas vezes eu apaguei isso aqui? Normalmente. Vamos lá. A força cortante aqui no ponto A vai ser o valor dessa reação aqui, ó, olhando pela esquerda. É 13,125 para cima. Então, 13,125 positivo, porque está para cima. Ela permanece constante até aqui, até a metade do vão. Deixa eu marcar aqui os pontos. Ó, meio, meio, tá? Ela permanece constante até aqui. Porque só tem o efeito dessa força, tá? E ela vem positiva. Quando eu passo bem aqui, ó, eu tenho 13,125 menos 60, que dá menos 46,875. E aí é menos é para baixo. Quarenta e 46,875. Aí ela vem constante até esse ponto aqui, ó, que também só tem o efeito da força pontual. Então, ela já vem constante aqui. Negativa. Quando chega bem aqui, eu tenho essa força. Então, ela é para cima.
Então, é menos 46,875 mais 153,75, que dá 106,875. Vai ficar fora de escala aqui. Vou apagar e fazer de novo mais embaixo. Estava tão retinho. Acho que eu coloquei muito embaixo. Não, tá bom. Vamos lá. No ponto A aqui, olhando pela esquerda, é 13 positivo. Então, 13,125. Vem constante até o ponto de aplicação aqui, é metade até a metade, né? Então, ela vem constante aqui, que é o ponto de aplicação da força de 60. Aí, vai ser 13,125 menos 60, que dá menos 46. Vírgula 875. E permanece constante até aqui. Negativo, aqui é um positivo, né? 13,125. E aqui 46,875. Aí eu somo com 153,75, dá 106. Ouviram aí a moto passando lá no infinito e além. 106,875. Vou calcular aqui pelo outro lado para ver se dá isso mesmo. Pelo outro lado é menos 73,125 mais 45,24, 106,875. E aqui, nesse ponto, olhando pela direita, a gente tem um menos 73,125, né, que também surgiu aqui um pouco da escala, mas 73,125. Aí eu tenho que ligar isso aqui, né? Porque ela é linear. Menos aqui mais. Deixa eu apagar isso aqui que tá. Eu ia apagar na errada, hein? Tá. Esse é o nosso diagrama de momento fletor. Então, aqui a gente tem um ponto de momento máximo, né? Temos que calcular aqui o X. Essa distância daqui para cá, ó. X. Que distância é essa? É 106,875 menos 45x igual a zero. O x aqui é igual, dividido por 45, a 2,375 metros. Ou seja, é um pouquinho depois da metade, ó, a metade é bem aqui. Um pouquinho depois da metade a gente tem esse valor de momento máximo. E aí eu vou deixar ele aqui para calcular. Então, vou calcular aqui o diagrama de momento fletor. Convenção de sinais. No caso do momento fletor, a gente já tem os momentos fletores nos nós. Então, eu só vou desenhar aqui, mas a gente pode ir calculando também. Vou colocar aqui a minha viga. Quase reta. Tá? E aqui tá aqui o meio, que é o ponto B, o ponto C, o ponto A e o ponto D. O momento em A, nós calculamos, foi zero. Então, já posso vir aqui e colocar zero. E se eu olhar para a viga, é um apoio simples do primeiro gênero, zero também.
O momento em B, a gente calculou, ele foi 26,25 positivo. Aqui, ó, 26,25 positivo. Eu vou conferir. É 13,125 vezes 2, 26,25. O momento em B de bola, menos 67,5. Então, aqui, 26... 67,5 negativo. Aí daqui para cá ele é linear e daqui para cá ele também é linear. Negativo e aqui positivo. E o momento bem aqui, que foi o momento em C, foi 0. Então o momento bem aqui é 0. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o pontilhado, vou colocar de laranja, e a partir do pontilhado pendurar a minha parábola, porque o trecho entre B e C é um trecho com carga distribuída, logo a gente tem um momento parabólico. Mas aí, quando eu tenho um momento parabólico, eu tenho que ver o parâmetro que vai me fazer desenhar essa parábola. No caso da gente, ó, a função linear, ela tem um ponto de intersecção com o eixo da viga. Então, vai ser o ponto de momento máximo, que a gente tem que calcular. O momento em P, ele é o momento, que o P é bem aqui, ó, né, que é em 2,375. O 2 está bem aqui na metade, então, o 2,375 está um pouquinho mais na frente. Então, o momento nesse ponto, ele é um momento no ponto anterior, que foi menos 67,5, mais essa área aqui, ó, desse cortante. 106,875 vezes 2,375 dividido por 2. Então, nosso momento máximo positivo aqui, nosso momento máximo, perdão, no trecho linear vai ser 106,875 vezes 2,375 dividido por 2, menos 67,5, 59,41. Quilonewton metro. Então, bem aqui nesse ponto, o meu momento ele é 59,41. Logo, a minha parábola sai daqui, passa por aqui e vem para cá. Sai daqui. Agora, até essa parábola sair dali, passar por aqui e vir para cá, tem a Zé, viu? Vou fazer logo esse trecho. E aí eu faço esse trecho aqui. A ponta da minha caneta tá ruim. Já tá quadradinha, já tá muito gasta. E aí fica ruim de firmar a mão, sabe? E o canto aqui do diagrama também não tá bom. Ficou mais ou menos aprumado. Lembrando, aqui é negativo e aqui é positivo. Esse é o diagrama de esforço cortante da estrutura real em quilonewtons, e esse aqui é o diagrama de momento fletor em quilonewton metro. Ah, Paulo, como é que eu sei que está certo? Vamos conferir no F2 para ver se está certo. Vou abrir aqui o F2 e aí a gente vai desenhar, né, a nossa viga e ver se realmente a gente confere os valores que a gente encontrou. Nossa viga, ela tem 4 metros, ou 8 metros, né? Então, ela tem 4 metros aqui, 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4 metros aqui. O material dela, né, é concreto. Vou colocar, na verdade, ela é aço, né? Pelo desenho material. Mas o aço aqui, o material aqui, ele não vai, como ele é constante, né, ele não vai interferir no valor do diagrama, tá? Ele só vai interferir nas deformações que não vem ao caso.
A gente não sabe quanto é a seção transversal dele. Eu vou colocar uma seção transversal retangular, tá? De 400 milímetros por 400 milímetros, porque não vai interferir, como eu falei, no diagrama, vai interferir nos deslocamentos. Mas a gente não está ainda nesse ponto. Então, eu só quero conferir o diagrama e as reações de apoio. Aqui é um apoio simples, aqui também, e aqui é um apoio de segundo gênero, tá? Não tenho rótula na minha estrutura, também não tenho deformações pré-definidas, eu tenho uma carga pontual, que é a carga de 60, que ela é menos 60, que está aplicada nesse ponto aqui, ó, né, para baixo, e nós temos uma carga distribuída de menos 45, que ela é de menos 45 para baixo, e está aplicada nesse trecho aqui. Essa é a nossa estrutura. Essa é a nossa viguinha. GH igual a 1, bonitinho. Vou salvar isso aqui. Para a gente fazer, né, nossa viga, GH igual a 2, ou GH igual a 1. Vou ver se a gente acertou, né? Aí eu vou vir aqui no display e pedir os valores das reações, porque eu quero saber se eu acertei. E aí vou mandar rodar aqui o diagrama de cortante, ó. No caso aqui, eu pedi só uma casa decimal, né? Eu posso vir aqui e na força pedir aqui até 4 casas decimais. No momento, 3, né? Que é para poder ficar igual que a gente fez lá, tá bom? Então, ó, vertical em A, 13,125, confere. Vertical em B, 153,75, deixa eu aumentar aqui, confere também, ó. E vertical em C aqui, 73,125, confere também. Vou tirar as reações para não cobrir aqui o meu diagrama de cortante. Aí, cortante, 13,125 positivo, 46,875 negativo, 106,875 positivo, 73,125 negativo. Vamos para o momento fletor? Está aqui ele, 0, 26,25 aqui no meio, menos 67,5 aqui. Aqui, 59,414, né, que foi o valor que eu coloquei aqui, que eu não coloquei lá, né, 59,414, tá? E faltou aqui também, vou colocar minha reação 0, né, e só para indicar que eu sei que aqui existiria uma reação horizontal caso tivesse algum carregamento inclinado. E o momento aqui, 0. Como eu falei, no enunciado, ele só apenas disse que o AI era constante, e tanto ele não importa aqui, que, né, não vai interferir no diagrama, que ele se cancela na multiplicação aqui das deformações, tá? Por isso que a gente pode colocar um AI genérico. Se eu for lá no estudo e mudar os valores aqui do AI, vai dar o mesmo diagrama, não vai dar os mesmos deslocamentos, que aí é na curva de deformado. Né? A deformada dessa via, ela é assim, ó, na vida real, tá bom? Isso para essa rigidez que eu coloquei, né? Então, ela deforma muito mais aqui na flexão do que aqui no trecho de carga pontual. Normalmente, né, a nossa seção, ela é mais alta, né? Aqui eu coloquei uma largura, vou pegar uma viga de um edifício padrão, que ela seria 15 por 40, né? Como é que ficaria a minha deformada? Ficaria aqui, né, no mesmo formato, só mudaria os valores. Mas os valores aqui do momento, fletor não mudam, os valores do cortante não mudam, e a força normal ela é toda nula, porque a gente não tem reação horizontal. Tranquilo, pessoal?